Tu lembra quando vocês começaram a namorar? Esse que está do teu lado, como é que ele era? Bico e pena. Boa descrição. E quando a gente olha hoje, a gente vê que as coisas mudaram um pouquinho, né? Elas mudaram. Talvez a circunferência, talvez a testa, talvez a cor dos cabelos e por aí vai. Mas nessa noite especial a gente quer celebrar aquilo que nos mantém unidos, apesar dos anos, apesar das mudanças físicas, apesar de certamente ano a ano sermos pessoas diferentes. Porque a pessoa com quem a gente começou a namorar um dia não é a mesma de hoje. Ela foi transformada e foi se transformando. E a gente quer conversar um pouquinho mais sobre isso depois. E eu quero saudar vocês com uma palavra bíblica do livro de Cânticos, que diz assim. Aliás, o livro de Cânticos, antes de ler o texto, é um texto muito interessante, que vale muito a pena a gente ler. Tem umas coisas ali que faz a gente rir. Porque tu diz assim, isso está na Bíblia. Sim, isso está na Bíblia. O livro de Cânticos foi escrito como um poema de casamento no templo do rei Salomão. E esse livro de Cânticos, ele entrou na Bíblia e ele fica meio esquecido ali. E de vez em quando a gente precisa dar uma lidinha nele. E diz assim, então, no livro de Cânticos, no capítulo 2, como um lírio entre os espinhos, assim é minha querida entre as moças. Como uma macieira entre as árvores do bosque, assim é meu amado entre os rapazes. À sua sombra agradável eu me sento e saboreio os seus deliciosos frutos. A imagem que se tem aqui é da mais bela criatura que pode existir. Um lírio entre espinhos. E o que é usado para descrever aqui o noivo, o homem, é certamente uma das plantas mais nobres que havia também no antigo Israel, que é a macieira. Macieira é uma planta de frio, a gente sabe disso. E a Palestina é uma região de muito calor. Muito calor. 50 graus, meio-dia, assim é fichinha. E aí, quando de repente alguém conseguia cultivar no alto do Monte Carmelo um pé de maçã, essa pessoa cobrava horrores pelos frutos. Por quê? Porque era uma fruta bastante inacessível. E por isso, então, no meio do bosque das frutas, era certamente a árvore que se destacava. O Antigo Testamento utiliza essas imagens bonitas para falar da beleza do amor, da beleza do homem e da mulher. Como um lírio entre os espinhos. É só brejo e no meio tem uma flor que se destaca. Tem um bosque e ali está o amado como uma macieira. Queridos, a arte de permanecer casado, namorando, é a gente perceber isso. O lírio entre os espinhos, a macieira entre o bosque, e perceber que essa pessoa com quem a gente está é alguém que se destaca. E a gente abre mão de todo o resto para olhar para aquela pessoa, para olhar para aquela criatura amada que está ali na nossa frente e que está mudando com o passar dos anos. É nessa ideia que a gente se reúne aqui nessa noite para celebrar o amor, para celebrar esse momento especial de Noite dos Namorados. Que bom que tu está aqui, certamente é o melhor investimento que tu pode fazer no teu casamento, é o melhor investimento que tu pode fazer na tua família, no teu relacionamento. A gente se reúne aqui, em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A gente quer conversar hoje de noite sobre esse tema. Namorados até quando?
É quase um clichê, é quase que namorados por uma vida inteira. Mas sabe que nem sempre foi assim. Para a maioria das pessoas, o namoro termina com o casamento. E olhem essa imagem aqui. São dois casais no dia do seu casamento. Aquela foto ali, do casal de preto, é de 1960, na cidade de Montenegro, no Rio Grande do Sul. Olhem com que cara eles estão indo para o casamento. Se a tua noiva te olhasse assim no dia do teu casamento, o que tu ia fazer? Ir embora. Eu acho que eu também ia. Eu acho que a cara dela é por causa do bigode, cara. Pensa isso aí esfregando no pescoço dela depois. Hã? Tu já pensou? E aqui do lado é um casal conhecido, né? O príncipe, não é o William, o Harry. Harry, né? É, isso aí. E a Meghan. Percebam a diferença. Até não muito tempo atrás, as noivas casavam de preto. E isso era tradição. Faz o que? 100, 120 anos talvez, que as noivas casam de branco. As noivas casavam de preto. E era um negócio muito estranho. Quando a gente olha na história da nossa igreja, também por aí, essas comunidades centenárias, né, bem mais velhas que a nossa, por exemplo, a gente vê registros de fotos de noivas casando de preto. E qual era a ideia que tinha por trás? A ideia de luto. A ideia de luto. Eu estou casando, eu estou em luto pela minha virgindade. Eu estou de luto porque acabou-se a minha liberdade, porque agora quem manda em mim sou eu, que é o marido. Era um luto transmitido por meio do vestido. Isso para nós soa um negócio meio esquisito, meio estranho, né? Então, graças a Deus a gente vive hoje em tempos mais modernos, em que as noivas usam vestidos brancos, bonitos, e sempre um show à parte quando a noiva entra na igreja, né? Quando o noivo entra é simplesmente porque tem que entrar, né? Porque senão não tem casamento. Mas o noivo entra, está todo mundo ali dando a mínima para ele, né? Ninguém se importa se ele está com terno X, Y, Z ou sei lá o quê. Agora, quando a noiva entra, é outra história, né, Soroto? E algumas tu diz assim, não pode que é a mesma. Porque tem uns que são feinhos. Mas daí quando passa pelo Lata Velha, fica, nos trints. Duas épocas. Uma delas que transmitia a ideia de luto e morte. Estou casando, estou perdendo a minha liberdade, estou perdendo a minha identidade, porque era o que acontecia muitas vezes no fim do namoro. As meninas eram preparadas já para isso, para quando casarem, perderem até mesmo a sua identidade, elas só eram alguém mediante o seu marido. Era ele que fazia o negócio, era ele que ia para a cidade, era ele que fazia tudo. Ela às vezes só se tornava alguém que colocava filhos no mundo. E aí nós temos uma outra época. A época em que a gente diz assim, que bom que a gente não vai para o casamento com a ideia de luto. Mas ainda assim, para muitos, o casamento acaba sendo o fim do namoro. E nós queremos conversar sobre isso nessa noite. Lembra quando eu perguntei como é que era a aparência do teu namorado? Quando vocês começaram a namorar? Dá uma olhada nessa imagem de inteligência artificial.
É bonito, né? Chega a dar nojo, né? Cara, não, com certeza, mas assim, pensa num homem bonito. Até as ruguinhas dele são bonitas, cara. Hã? Pensa num homem bonito. Dente alinhado, barba feitinha. Tá um negócio maravilhoso. Tua namorada, teu namorado, eles também eram assim. Mas o que acontece? Que de repente esse alguém tão bonito vira isso aqui. O que acontece que aquela história bonita do namoro, com aquele homem cheiroso, aquela mulher bonita, cheirosa, de repente vira isso aí. Mas pelo menos está sorrindo, né? Mas como é que pode que com o passar dos anos a gente meio que vira ogro? A gente vira o Shrek, a gente vira a Fiona. O que acontece no meio da caminhada que o namoro parece que vira isso? Numa época é marcado por luto, hoje não mais, mas o que acontece que com o passar dos anos parece que desanda, parece que o namoro se acaba? O que acontece? Será que a Cássia Eller tinha razão quando ela canta lá na música, quem sabe o príncipe virou um chato? Tu já disse isso para o teu marido? Mas tu é chato, criatura. Tu já disse isso para a tua esposa? Mas tu é chata, criatura. Não. Isso é de cada um. Sabe? O que aconteceu com aquela criatura? Era tão bonito. Virou um chato. Era tão querida, virou uma chata. O que aconteceu no meio do caminho? Por que o namoro se perdeu desse jeito? Será que de fato o casamento é a decretação da morte do namoro? Eu acho que não. E aí eu quero de novo trazer para nós uma palavra do livro de Cantares, que diz assim: coloque-me como selo sobre o seu coração, como selo sobre seu braço, pois o amor é forte como a morte, e o ciúme exigente como a sepultura. O amor arde como fogo, como as labaredas mais intensas. As muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Se algum homem tentasse usar todas as suas riquezas para comprar o amor, sua oferta seria por completo desprezada. Eu quero aqui trazer algumas coisas sobre esse texto. Eu penso que o namoro facilmente vira em algo muito chato no casamento quando a gente esquece que esse texto bíblico traz para nós alguns segredos de como a gente mantém o casamento um eterno namoro. O primeiro deles: coloque-me como selo sobre o seu coração, como selo sobre o seu braço. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê que as negociações, os contratos, eles eram feitos mediante o selo. Um contrato sempre era selado. E esse contrato, ele era selado e nada poderia fazer um distrato. Nada poderia desfazer aquilo ali. Palavra dada é palavra cumprida, é palavra empenhada é palavra cumprida. Era o selo. E assim também era no casamento. Quando duas famílias juntavam seus filhos no casamento, aliás, a Bíblia não conhece o namoro como nós conhecemos. A Bíblia não conhece o namoro. Os casamentos aconteciam por conveniência. A minha filha precisa casar com alguém que tem mais ovelhas do que eu.
Então vamos casar com a filha do Dudu. Com o filho do Dudu. Aí a gente junta forças. A gente não divide. Tudo era por conveniência. A Bíblia fala muito pouco em casamentos, em relações de amor. Tem uma e outra sim. Né? A história de Jacó, por exemplo. Jacó amava Raquel, mas não lia. Né? Então, Jacó, que era apaixonado pela Raquel, mas foi enganado pelo sogro e teve que casar com a Lia, porque ele não queria. Então, a Bíblia conhece poucas histórias de romance. O romance é algo que foi criado mais tarde, com os gregos, bem mais tarde, no tempo de Jesus, mais ou menos. Então, os contratos de casamento eram feitos mediante selo. Hoje, a gente poderia dizer assim, que o selo de um namoro, que o selo de um casamento vai no dedo. É a aliança. Eu não preciso andar com um contrato de casamento debaixo do braço. Não preciso da certidão de casamento o tempo todo. Basta que se veja a aliança no dedo. Então, primeiro segredo para que o namoro não se torne o luto do casamento, como a gente viu lá naquela primeira noiva, é a gente lembrar deste selo, deste contrato feito. Alguém colocou essa aliança no meu dedo. Alguém colocou essa aliança como sinal do seu amor por mim. Esse é o primeiro segredo. E é interessante que o texto também diz que esse selo deveria ser colocado sobre o coração e sobre o braço. Braço é sinal de força. Ou seja, eu preciso com força lembrar deste selo. Eu preciso com força lembrar da aliança no dedo. Eu preciso com força lembrar do contrato assumido. Por isso, casamento é coisa para gente séria e para gente corajosa. Não é para covarde. Por quê? Porque não existe a possibilidade de pular fora. Não deveria ser assim. Segundo, esse texto também nos apresenta um outro segredo. Quando diz que o amor arde como fogo. O amor arde como fogo. Manter o fogo aceso é bastante trabalhoso. Precisa ser constantemente alimentado. Vai lá, coloca 3 pedaços de lenha na churrasqueira, joga uma costela em cima e esquece. O que vai acontecer? Tu vai ter costela apodrecendo no espeto, não assada. Porque não vai assar. Esse fogo precisa ser alimentado. Bota mais carvão, bota mais lenha, afasta um pouquinho, vai cuidando, vai botando mais lenha, vai alimentando, vai, porque o objetivo é assar aquela costela. Casamento dá trabalho. Namoro dá trabalho. Fazer o casamento ser algo bom, fazer o namoro ser algo bom, dá trabalho. Não é algo simplesmente que vem pronto. Dá trabalho. A gente precisa alimentar. A gente precisa cultivar esse fogo dia a dia. Uma outra coisa aqui que o texto nos diz é que o amor não é comprado. Diz o texto: se algum homem tentasse usar todas as suas riquezas para comprar o amor, a sua oferta seria completamente desprezada. Ou seja, amor não se compra, amor se conquista. O que tu e eu temos feito para conquistar o amor do nosso cônjuge todos os dias? O que nós temos feito para conquistar essa mulher e esse homem todos os dias? Seu chato, arrogante, igual meu pai. Não, parece que eu estou vendo minha sogra na minha frente agora. É desse jeito?
seu relaxado. O que a gente está fazendo para tentar conquistar esse amor? A gente briga, depois compra um presente? Olha, eu acho que a gente teria que comprar presente todo dia, então. Amor não se compra. Amor se cultiva. Aí a gente vê, assim, homens bastante velhos com meninas super novas, né? Assim, homens normalmente muito bem cheios da grana, com meninas super novas. É o amor. É o amor. É o amor. É o amor. Que mexe com a minha cabeça e me deixa assim, né? Que faz eu esquecer tão velho. Cheio da grana. Aí depois vira piada, o velho da lancha, e outras músicas mais que a gente escuta por aí, né? Gente, amor não se compra. Amor se conquista. Ah, pastor, mas não dá para dizer que todos os casamentos assim são faz de conta. Não estou dizendo que todos são. Mas, gente, quem está com alguém por dinheiro está vivendo uma vida infeliz, posso te garantir. Quem está com alguém por dinheiro, por aquilo que a pessoa pode oferecer, é muito pouco. A gente precisa de mais. O amor precisa de mais. Um pedaço de polenta frita com amor é muito mais gostoso do que qualquer jantar chique em qualquer lugar por aí, quando não há amor. Amor não se compra. Amor se conquista. E o que nós temos feito para conquistar o amor do nosso cônjuge? Será que a gente tem feito um sagrado? Ela chega em casa morta de cansada e tem uma pilha de louça para lavar e tu está assistindo TV. Será que não é a hora de largar a TV, deixar o mengão de lado, o vacilão de lado e lavar essa louça para essa tua amada, querida, bendita mulher? Eu lavei louça. Tá, na hora de aprender. Vai chover, recolhe a roupa do varal para ela, criatura. Essa mulher vai ficar faceira, uma barbaridade. O carro está sujo, lava o carro para ele. Ai, pastor, minhas unhas. Não dá, pastor. Fui na manicure ontem. Garanto que esse homem ia ficar faceiro. Mas... E se ela lavar e não lavou do jeito que tu quer, cala a boca. Fica quieto, não reclama, agradece, mas não lavou direito. Olha só, não esfregou os pneus do jeito que eu gosto, não passou pretinho. Aí é difícil, né? Mas o que a gente tem feito? A gente sabe o que faz o outro se sentir amado e feliz. Será que a gente sabe? Tu sabe o que faz a tua esposa se sentir amada e feliz? Tu sabe o que faz o teu marido se sentir amado e feliz? Pois é. A gente precisa entender que o amor, ele é como um fogo que precisa ser mantido, ele precisa ser cultivado, ele precisa ser forte, e ele precisa nos levar a todos os dias lembrar da aliança que está no dedo. E isso não acontece como um milagre. E por isso nessa noite eu quero trazer uma recomendação de leitura. Esse livro aí, As 5 Linguagens do Amor. Talvez alguns já conheçam, talvez até já tenham lido. Vale a pena. Ele fala de que basicamente nós nos sentimos amados de 5 formas. Me ajuda aí, Anny. Presentes, palavras de afirmação, atos de serviço, tempo de qualidade e toque físico. Basicamente, cada ser humano tem uma dessas maneiras de se sentir amado. Um presentinho, por menor que seja. Ah, mas ele lembrou de mim. Nossa, que legal, lembrou de mim, gente, que legal, lembrou de mim.
chegou em casa e trouxe algo para mim, ele lembrou de mim, ou ela lembrou de mim. Atos de serviço. Nossa, recolheu a roupa, aspirou o carro. Ninguém gosta de fazer isso. Ou alguém gosta de aspirar carro? Lavar por fora a gente até lava, mas aspirar, levantar tapete, olha, é muito difícil achar alguém que gosta. Ela aspirou o carro para mim. Essa mulher não tem igual. Não existe. Gosta? A senhora é uma das poucas. Cuida bem dela, senhores. Cuida bem dela, não é todo dia, viu? Atos de serviço, pequenas formas. E a gente tem uma dessas maneiras predominantes. Ou presente, aquilo que faz a gente se sentir amado, valorizado. Ou um presente, ou um ato de serviço, ou uma palavra de afirmação. É aquela pessoa que precisa assim de alguém que diga: tu vai dar conta. Tu vai dar conta. Eu acredito no teu potencial. Eu sei que tu sabe fazer. Eu sei que tu dá jeito. Ué, tu sempre deu conta? Vai dar conta sim. Sabe? Tempo de qualidade. Coisa rara nos nossos dias. Por quê? Porque a gente está tão saturado de correria, está tão saturado de coisas que a gente quase não tem mais tempo para dedicar ao cônjuge. E tempo de qualidade com filhos pequenos é um desafio à parte. Posso dizer para vocês por experiência própria. Por exemplo, para nós estarmos sozinhos aqui hoje à noite, nós tivemos que apelar. Porque os nossos compadres estão tudo com a agenda cheia. Tudo com criança também. É um negócio desafiador. Mas aquela coisa de poder sentar, conversar, tomar um café, um chimarrão, que seja, sair e dar uma caminhada juntos. Isso para nós homens vai fazer bem sair para caminhar. Vai fazer super bem. Né, senhor? Sim. Vai fazer bem. Que seja 20 minutos, meia hora, 1 hora, 45 minutos. Sabe, ter tempo para a gente estar, sem interrupções. Sabe? Tempo de qualidade. Quando foi a última vez que tu caminhou de mãos dadas com a tua esposa, com o teu marido? Domingo à noite, ótimo. Tem gente que já nem sabe mais se a mão dela está macia ou está toda esfolada. Porque não tem mais isso. Então a gente precisa cultivar o amor. Senão, de fato, a gente deveria casar de preto. Senão, de fato, é a morte do namoro. É engraçado como as coisas acontecem, né? A gente vê aquele casal apaixonado, assim, né? Se estão andando de mão dada, assim, para cumprimentar o cara, ele te dá até a mão esquerda, para não largar a mão dela, né? Com a direita. É uma coisa assim, linda de se ver. Com o passar dos anos, às vezes é ela vindo com uma criança, 3 sacolas, ele na frente. Como é que é? Sua merda! Tu já parou para pensar? Por que lá no namoro não chamava desse jeito? Por que lá não falava assim? Por que a gente muda? É porque a gente esquece disso aqui, ó, do selo, do compromisso. E a gente esquece fácil, muito fácil. Por isso o livro de Cantares ressalta isso: coloque-me como um selo sobre o teu coração, como um selo sobre o teu braço. Lute pelo nosso relacionamento, lute pelo nosso namoro, lute pela nossa história. E esse livro vale muito a pena a leitura. E aí, a gente precisa entender uma outra coisa. Quando a gente namora, ao longo do namoro, a gente vai descobrir o que é amor de verdade.
Quando a gente é jovem, a gente é loucamente apaixonado um pelo outro, né? E tá tudo bem, é assim que começa. Eu acho muito engraçado, né? Quando a gente lembra assim das nossas apaixonites. Lembra das tuas apaixonites? Né? Menina chega em casa, mãe, ele não gosta de mim. Mãe. Ele passou por mim e nem me disse oi. E ao longo do namoro a gente vai descobrindo o que é amor. Amor que resiste ao tempo. Amor que é cultivado. Sabe, todo casal passa por tempestades na vida. Todo casal. E muitas vezes o casal se chama sogra. Né? Muitas vezes a tempestade se chama sogro. Muitas vezes a tempestade se chama filho que não vem. Casal que tenta engravidar e não consegue. Muitas vezes a tempestade se chama desemprego. Muitas vezes a tempestade se chama dificuldades financeiras. Muitas vezes as tempestades se chamam uma doença. Que tu diz assim, não é possível. Sempre cuidei, sempre fiz meus exames, agora de repente descobri essa doença grave. E as tempestades vêm. E se a gente viveu um relacionamento onde o namoro foi cultivado de maneira que a gente descobriu o amor, enquanto a gente fez do nosso namoro uma prioridade, a gente vai ver que as tempestades virão, farão estrago, que sempre fazem. Mas a gente vai permanecer de pé. Esse é o grande segredo. Quando o nosso namoro continua e no meio do namoro a gente descobre o amor. Amor que nos mantém firmes, fortes, inabaláveis. E fazendo com que todos os dias a gente escolha de novo essa pessoa que está com a gente. Eu garanto que tu também já pensou isso. O que eu fui fazer com a minha vida? Não pensou aí? O que eu fui fazer? Quando eu vejo minha sogra chegando, pensando, meu Deus do céu, eu só queria amo. E ela vem de mala, de chinelo, tudo que tem direito. E vai chegando e já vai sentando na mesa. E não vai ter comida aqui? Não, desse jeito não, mas mais ou menos isso. Sabe, o que eu fiz? É escolha diária. Todo dia a gente precisa escolher esse alguém. E aí talvez a gente diga assim, ah, mudou muito. Mudou muito. Mas a gente também mudou. Não é só ele que mudou. Não é só ela que mudou. É a gente que mudou. E quando a gente cultiva a gente, quando a gente cultiva o nós, quando a gente cultiva esse namoro, onde no meio dessa caminhada a gente descobre o amor, a gente descobre que não precisa casar de preto. Porque não é morte, não é luto, é alegria. Vida. Eu quero encerrar dizendo: eu não sei como está o teu relacionamento, eu não sei como está a tua história, eu não sei se tua esposa está feliz da vida contigo ou não, eu não sei se o teu marido está feliz da vida contigo ou não. Eu só quero dizer uma coisa: ajustes podem ser feitos, namoros podem reviver. Vocês dois não têm nem muito o que dizer ainda. Vocês dois não contam. Vocês dois estão em lua de mel ainda. Hã? Não. Se conheceu, mas que estão aí convivendo mais intensamente, faz 2, cara. É outra história. Quando nós chegarmos nos 35, aí nós vamos conversar mais perto. Né? A coisa muda, né, senhor Haroldo? 50 e quantos? 3? 53? Isso aí, ó. Aí é outra história. Mas um casal recém-casado e um casal casado há muito tempo
pode viver a mesma experiência de um amor gostoso, onde a gente respeita o ritmo da vida, mas a gente ainda continua lembrando do selo e do que prometeu. Sabe, meu desejo é que a gente vá para casa hoje de noite e faça os ajustes que precisam ser feitos. Talvez tu está pecando para tua esposa, esquecendo de fazer as coisas para agradar ela, para ela se sentir amada. Talvez tu está também falhando com o teu marido, ele também não se sente amado naquela casa, porque só tem alguém resmungando o tempo todo. Ninguém suporta. A Bíblia diz que goteira e mulher lixenta enlouquecem o homem. Está em Provérbios, pode ler. Está lá em Provérbios. Onde, pastor? Vai ter que ler Provérbios todo para descobrir. Mas está lá. Está lá. Eu não vou dizer, porque eu quero que vocês leiam Provérbios. Goteira e mulher bichosa ninguém aguenta. Tu acha que aquela criatura cansada do trabalho vai chegar em casa e vai... Cara, cala a boca. Pelo menos diz boa noite. Tu poderias, por favor, me ajudar, querido? Posso tomar banho primeiro? Por favor, toma o teu banho. E depois tu joga a listinha assim. Depois na frente dele, né? Sabe? Onde é que a gente está falhando? O que está matando o nosso namoro? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. E quando a gente tiver respondido essa pergunta, a gente vai perceber que naturalmente, ao longo da vida que vai passando, a gente vai descobrindo que o namoro não acaba. Ele só melhora. Só melhora. Que Deus ajude a gente para que a gente possa, de fato, ter isso. Que ao início do relacionamento, ou depois de 53 anos, a gente possa dizer assim: hoje eu te amo muito mais do que quando começamos. Que Deus abençoe, que Deus guarde e cuide a cada um de nós. Amém. Então, pessoal, boa noite. Agradeço pela palavra. Cada casal, cada um pegou um pergaminho. E às vezes a gente não sabe como falar, o que dizer. Como é que a gente se expressa, às vezes de uma forma romântica, no que a gente diz. Às vezes falta o que a gente chama de repertório. E aí uma dica, às vezes na internet a gente acha umas coisas bem legais, tá? Então a ideia aqui é o quê? A gente fazer uma atividade, cada casal. Dentro desse pergaminho tem uma mensagem. São mensagens diferentes, algumas foram repetidas, mas a maioria acho que vai ter mensagem aleatória. Sobre amor, sobre o reconhecimento para com o outro, da importância, do valor, da caminhada juntos. Então a ideia é o quê? A gente agora tem um momento, talvez botar um fundo musical, que a gente possa ficar mais juntinhos um do outro, para poder pegar essa mensagem na fila e poder ler um para o outro, olhando nos olhos, falando o que está escrito aqui. Também, assim, isso é uma forma de fazer, mas não precisa se limitar ao que está escrito aqui. Se você quiser falar palavras também espontaneamente, né, pode seguir aqui, mas também pode falar outras palavras um para o outro. Não tem problema se chorar, fiquem à vontade, se sorrir, fiquem à vontade. Não, a ideia é a gente falar palavras de afirmação, palavras de validação, onde a gente reconhece para o outro a importância que ele tem na nossa vida. Tá bom?
Gente querida, nós temos nessa noite também um casal que vai usar esse momento para algo bem especial. Chega aqui. A maioria das pessoas me conhecem, né? A grande maioria, eu acho. Sou da comunidade de Londres. Ô Sérgio, tudo bom? E eu vim pedir ela em noivado hoje, pro nosso futuro casamento. O nome dela é Silvane Becker, também de Londres. Tá, bicho? Tirei. Bom, esse homem é muito importante para gente. Chegou numa fase difícil da vida. Trouxe uma família, 3 filhos, né, que eu tenho como meus. Eu amo muito. Então eu pedi um casamento. Aceita. Não tem como não. Oramos então. Senhor, eu quero te agradecer e te louvar pela vida desse casal. Deus, tu sabes as voltas que a vida deu, os caminhos que eles já percorreram, as histórias já escritas. Mas agora eles estão aqui, Senhor, diante de tantas testemunhas, firmando o compromisso de escreverem uma história. Ajuda-os, ó Deus, para que essa história seja uma história escrita a partir da tua presença, do teu cuidado, da tua bênção. Ó Deus, que seja uma história escrita onde também, ó Deus, o teu nome seja honrado, o amor e o sentimento deles também sejam honrados. Ó Deus, que tu possas cuidar desse casal e abençoá-los. Assim é o que a gente te pede em nome de Jesus. E que esses preparativos para o casamento que logo será, possam também estar sob tua presença e sob teu amor. Assim nós oramos e entregamos esses queridos em tuas mãos, te louvando e te bendizendo por podermos participar desse momento, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Obrigado. E se tiver uma costelinha naquele dia, eu vou lá, não tem problema. No dia do casamento, viu? Gente, vamos orar e aí vamos jantar. Bom, né? Oramos então. Senhor, nós queremos te agradecer e te louvar por essa noite que tivemos e por tudo que a gente viveu e ainda vai viver. Senhor, a gente certamente nessa noite sai daqui desafiado a investir no nosso relacionamento, seja ele de curto tempo ou de já longo tempo. Que a gente nunca esqueça, Senhor, que nós continuamos namorados e que ao longo dessa caminhada nós precisamos amadurecer o relacionamento e descobrir o que é amor de verdade. Senhor, que nenhum homem saia daqui indiferente diante do que ouviu, que nenhuma mulher saia daqui indiferente diante daquilo que ouviu, mas que nós de fato nos dediquemos um ao outro, lembrando todos os dias, Senhor, deste selo no nosso dedo, que é a aliança, que nós valorizemos isso, que nós demos a devida importância e que nós entendamos, ó Deus, que é teu desejo que nós sejamos felizes no casamento e vivamos um relacionamento bem gostoso. Obrigado também, Senhor, por essa janta tão cheirosa que está sendo servida. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, por tantas mãos que se dedicaram a fazer essa noite acontecer. E nós te bendizemos e te agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém.